Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E antes de eu falar desse material, gostaria que vocês acompanhassem a série de sermões, né, expositivos que nós estamos fazendo da carta de Paulo aos Romanos. Iremos iniciar o capítulo 5 e iniciamos uma série sobre os profetas menores, de sermões expositivos nos profetas menores. Iniciamos pelo último livro, que é Malaquias. Não perca, acompanhe lá, curta, deixe seus comentários, divulgue, tá? Para aqueles que gostam de sermões expositivos, que é o melhor sermão, ou na minha opinião, a melhor maneira de se pregar é expositivamente, ok? Então não perca. E sobre essa obra aqui, Timothy Keller, ele é um pastor presbiteriano, é um teólogo, dá aula de pregação expositiva, já veio no Brasil aqui várias vezes, tá? É um excelente pregador, é um excelente pastor, é um excelente teólogo e também um excelente escritor. Essa é uma série, tá, que ele escreveu juntamente com outros, como Tim Chester, Steve J. Lawson. Dessa série aqui nós temos 1 Samuel, nós temos Êxodo, nós temos Juízes, que é dele também, do Timothy Keller, nós temos Filipenses, nós temos Gálatas, nós temos Tito, nós temos Atos, enfim. E essa série foi escrita por Timothy Keller e outros, né, outros autores, escritores, para aqueles que gostam de devocional ou devocionais. Então, para você que quer ler Romanos, tá, entender melhor Romanos como devocional, é maravilhoso. Para você também que gosta de trabalhar com novos convertidos na igreja, com jovens, com adolescentes, ou se sua igreja é uma igreja de células, esse material é maravilhoso. Porque ele vai trabalhar os versículos, os capítulos, e interagindo com seu grupo, interagindo, fazendo perguntas, cada capítulo que ele termina, ou cada perícope que ele termina de explicar, né, de expor, de aplicar os versículos ali, o texto, ele vai fazer perguntas para você entender melhor, né? A linguagem muito acessível, muito fácil. Então, é um devocional, tanto para você trabalhar no individual, para você ler, como para você trabalhar em grupos, com as pessoas da sua igreja, com adolescentes, com jovens, como eu falei, com novos convertidos. É para isso que essa série foi escrita, foi feita por esses autores, né? E essa aqui é Romanos de 1 a 7, Romanos de 1 a 7 para você. Tenho aqui também Romanos de 8 a 16 para você, que também é do Timothy Keller, que é excelente. E abrindo aqui, sem delongas, para você ver, para vocês verem, né? Que maravilha que está o prefácio da série. Deixa eu aproximar a câmera para vocês verem melhor. O prefácio da série, a introdução, de Romanos de 1 a 7, e aqui está os capítulos, com os temas, né? Apresentando o Evangelho, capítulo 1 de 1 a 17. Os pagãos necessitam do Evangelho, Romanos capítulo 1, do versículo 18 a 32. Os religiosos necessitam do Evangelho e por aí vai. Lembrando que a palavra Evangelho significa boas novas ou boa notícia. No mundo que estamos vivendo, aonde quando você liga a televisão, liga a TV, você vê só más notícias, só coisa ruim acontecendo, só notícia ruim. O Evangelho é diferente. Ele traz boas notícias, né? Provérbios capítulo 25, versículo 25 Salomão fala que assim como a água fresca refresca ou mata a sede de uma garganta que está com sede, assim também é uma boa notícia que traz alegria. E o Evangelho é uma boa notícia que traz alegria. E Romanos é a exposição do Evangelho. Tá? Aqui está o prefácio da série. Está a introdução. Romanos de 1 a 7, né? Onde vai falar da carta aos Romanos, no decorrer da história, a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo, né? Considerada uma carta autêntica
nem os críticos criticam, né? Falam que de fato a carta é de Paulo. Apresentando o Evangelho, que é o capítulo 1, aqui ele dá uma pequena introdução e aqui ele começa. Olha só que simples, separado para o Evangelho. Ele começa assim, ó. Como acontece com todas as cartas da antiguidade, o escritor começa se apresentando. Ele é Paulo. Primeiro e acima de tudo, ele é cristão. Servo de Jesus Cristo. O sentido literal de servo aqui é escravo, que é a palavra grega doulos. Paulo, como todo cristão, tem um mestre. É um homem debaixo de autoridade. Segundo, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Ele é um apóstolo, enviado. Não se trata de uma tarefa que tenha escolhido para si, ou para a qual tenha se candidatado. Ele foi chamado para assumi-la. Comissionado e instruído diretamente pelo Jesus ressurreto. Ele recebeu autoridade para ensinar diretamente de Cristo. O que escreve faz parte das Escrituras. O que se segue à sua apresentação é verdade. Aí ele vai comentando, né? Então veja que é muito fácil de você entender. Principalmente para aquelas pessoas que não compreendem o texto bíblico, não compreendem a Bíblia, não compreendem a carta aos Romanos. Esse material é para isso, é um devocional que é tanto para você ler dia a dia, individualmente, como para você compartilhar com os outros, né? Com os outros. Que ele continua explicando. Deixa eu continuar aqui. Obediência movida pela fé, que ele vai falar do versículo 5, tá? Ele vai aplicando. Não é um comentário, é mais uma aplicação dos versículos para você entender o que realmente Paulo estava dizendo e ensinando. Aqui ele vem, ó. Por que Paulo foi a Roma? Aqui ele vai explicar os versículos 6 e 7. Continuar aqui. Aí ele vai comentando, versículo 9 e 10, versículo 8. Né? E no final de cada perícope, perguntas para reflexão. 3 perguntas. Tá? Você pode fazer para o seu grupo, você pode fazer para um grupo de adolescentes, você pode fazer para novos convertidos. Quando você leu Romanos de 8 a 15, você vai fazer perguntas. Né? O que a pessoa entendeu, e assim sucessivamente. Segunda parte aqui, ó. Tempo de colheita em Roma. Tempo de colheita em Roma. Que vai dar versículos 13, 14 e 15, né? Ele vai explicar aqui. Aplicar. Depois aqui, ó. Ansioso ou envergonhado? Que é o versículo 16. Que ele vai falar assim, ó. Olha que maravilha. Em todas as épocas, no entanto, é possível sentir vergonha do Evangelho, em vez de ansiar por compartilhá-lo. O termo traduzido como envergonho de, nesse versículo, também quer dizer ofendo-me por. Como o Evangelho é ofensivo. Ele vai falar. O Evangelho nos insulta de verdade ao dizer que nossa salvação é gratuita e merecida. Ele nos ensina que somos fracassos espirituais. Somos fracassos espirituais tão grandes que o único modo de ganharmos a salvação é ela sendo um dom completo. E isso ofende as pessoas morais e religiosas que pensam que sua decência lhes dá uma vantagem sobre gente menos moral. Então veja que explicação maravilhosa, né? Então, uma aplicação maravilhosa sobre o que é Evangelho. Segundo ponto. O Evangelho também nos insulta a nos dizer que Jesus morreu por nós. Ele nos ensina que somos maus a ponto de só a morte do Filho de Deus poder nos salvar. Isso ofende o culto moderno da alta expressão e a crença popular na inata correção moral na humanidade. Terceiro, o Evangelho, ao nos dizer que tentar ser moralmente correto e espiritual não basta, insiste em que ninguém que é moral e correto será salvo apenas os que vão a Deus por meio de Jesus. O espiritual não basta, insiste em que ninguém que é moral e correto será salvo, apenas os que vão a Deus por meio de Jesus.
Isso ofende a noção moderna de que qualquer pessoa do bem, em qualquer lugar, pode encontrar a Deus do seu próprio jeito. Não gostamos de perder nossa autonomia. Então, o Evangelho quebra o nosso orgulho. O Evangelho emagrece o orgulho humano. Quarto, o Evangelho nos ensina que Jesus obteve a nossa salvação por meio de sofrimento e serviço, não por conquista e destruição, e que segui-lo significa sofrer e servir com ele. Isso ofende as pessoas que desejam que a salvação seja uma vida fácil. Ofende também quem quer uma vida segura e confortável. Interessante, né? A aplicação dele, né? Que devocional maravilhoso. Aí ele continua. Não me envergonho por quê? Que é os versículos 16 e 17. Olha o que ele vai falar. No entanto, Paulo não se envergonha do vergonhoso evangelho. No entanto, Paulo não se envergonha do vergonhoso evangelho. No versículo 16 e 17, encontramos o resumo que ele faz desse evangelho. A declaração central da tese de Paulo, da qual flui o resto da carta. Primeiro, ele não se envergonha do evangelho, pois é o poder de Deus. Paulo gosta de fazer a oposição entre meras palavras e o poder. Ele está dizendo que o evangelho não é mero conceito ou uma filosofia. No evangelho, as palavras e o poder andam juntos. A mensagem do evangelho é o que Deus fez e fará por nós. Paulo afirma que o evangelho é, portanto, o poder. Não que ele traz ou tem poder, mas que efetivamente é poder. A mensagem do evangelho é mesmo o poder de Deus em forma verbal, cognitiva. Ela ergue as pessoas, muda e transforma as coisas. Quando delineada e explicada, ou quando se medita sobre ela, o poder do evangelho é liberado. Teodoreto, bispo sírio do século V, comparou o evangelho a uma pimenta. A pimenta por fora parece fria, mas a pessoa que a aperta entre os dentes experimenta a sensação do fogo ardente. Do mesmo modo, prossegue o evangelho. Pode parecer a princípio uma teoria ou uma filosofia interessante, mas se o tomarmos no nível pessoal, descobrimos que ele está repleto de poder. O que seu poder faz? É o poder de Deus para a salvação. O poder do evangelho é visto em sua capacidade de transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento, de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam umas com as outras e assim por diante. Acima de tudo, a terra é capaz de fazer salvar-nos. Acima de tudo, ele é poderoso porque faz o que nenhum outro poder sobre a terra é capaz de fazer. Salvar-nos, reconciliar-nos com Deus, que é o Evangelho, e nos garantir um lugar no reino de Deus para sempre. Ele vai explicando, né? Que maravilha. Né? Que é a justiça revelada, que é o versículo 17. Olha o que ele vai falar sobre justificação. O que tem o Evangelho que o torna tão poderoso e lhe confere essa característica de remodelar a vida? Porque, pois, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Ele é sobre o Filho, mas aqui vemos o grande feito do Evangelho, o fato de que nele a justiça de Deus se revela. Né? Podemos ter uma boa ideia do que é essa justiça, ao pensar no significado retidão, seu sinônimo. O que significa ser reto ou correto? Com sua empresa, com o governo ou com outras pessoas. Trata-se de uma palavra relacionada com a ideia de como você está posicionado em relação ao outro. Significa que você tem uma posição de retidão ou correção moral e não tem dívidas ou débitos para com outra pessoa ou empresa. Você é aceitável para outra parte, porque seus registros não contêm nada que prejudique a relação. A outra parte nada tem contra você. A justiça de Deus pode se referir ao caráter reto de Deus. Ele é perfeito em correção moral e santidade. Não há nele falta ou culpa. Mas Paulo fala aqui de uma justiça proveniente de Deus. Essa é uma afirmação sem paralelo, como demonstra o verbo revelar. Ninguém jamais a conheceria
encontraria ou suporia, a menos que Deus a revelasse pela sua palavra. A posição reta, que é justa, né, é recebida de Deus, oferecida a nós por seu Filho. Então, Cristo lançou sobre nós a sua justiça. Deus, o Pai, lançou sobre Cristo os nossos pecados, e Cristo lançou sobre nós, a sua igreja, aqueles que creram no seu nome, e lançou sobre nós a sua justiça, nos declarando justos, não por méritos próprios, mas pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Então é maravilhoso esse livro aqui. Devocional assim maravilhoso. E aí ele vai seguindo, tá? E sempre no final as perguntas para a reflexão. Continuando aqui, ó. Agora ele vai explicar os versículos 18 a 32. Os pagãos necessitam do evangelho. Aqui ele começa. A ira de Deus revelada, né? Ou a ira revelada. Ele vai continuando aqui, ó. Vai explicando. Supressão. O que atrai a ira de Deus? É a impiedade e a injustiça. A primeira fala do desprezo pelos direitos de Deus, da destruição de nossa relação vertical com Ele. A segunda se refere ao desprezo dos direitos humanos, ao amor, à verdade e à justiça, de uma destruição das relações horizontais com aquele que nos cercam. É a ruptura do que Jesus disse serem os dois maiores mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Então, impiedade fala do desprezo pelos direitos de Deus. E a injustiça é para com o próximo, né? O ser humano pratica injustiça contra o seu semelhante, né? Contra aqueles que são seus irmãos, porque todos nós somos seres humanos, todos nós somos criatura, criados à imagem e semelhança de Deus. Então ele vai explicando que, ó, todos adoram alguma coisa, ele vai expondo, né? Em seguida, Paulo diz: esses homens são indesculpáveis, que é o versículo 20, final do versículo 20. Todo ser humano conhece a Deus, mas nenhum glorifica a Deus ou lhe dá graças, versículo 21. Isso soa como se a ira de Deus viesse em resposta aos nossos maus modos. Esquecemos-nos de dizer obrigado, mas Paulo sustenta que somos plagiadores. Pegamos o que Deus fez e damos a entender que é obra nossa. Não reconhecemos nossa dependência de quem nos criou, mas alegamos ser independentes. Preferimos a ilusão de que podemos dar as cartas e decidir o que é certo ou errado, em vez da realidade do que nos fala a criação. Não somos gratos porque não aceitamos o que ele fez em nosso favor e à nossa volta. Nossa, que isso é muito forte a aplicação, né? O que acontece quando as pessoas se recusam a reconhecer Deus e dele depender como Deus? Não paramos de adorar. Apenas mudamos o objeto da nossa adoração. O homem começa a adorar vaca, adora animais, adora outro homem. Né? Porque a imagem de Deus, a imago Dei, está torta, está desvirtuada. Né? Então o homem prefere adorar outros seres do que o Criador. Paulo diz que as pessoas substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, a aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Vemos essa substituição de novo nos versículos 25 e 26, de maneira implícita. Versículo 27 aqui. Em vez de adorarem o verdadeiro Deus, as pessoas adoram e serviram a criatura em lugar do Criador. E assim ele vai seguindo, queridos. Tá? Esse é o primeiro, Romanos de 1 a 7 para você. Então, se você quer um devocional para você mesmo entender a carta aos Romanos, ou para ler todo dia um capítulo, um versículo, ou para você que trabalha com grupos de células, você que trabalha com jovens na sua igreja, com adolescentes, você que trabalha com toda a igreja e quer expor Romanos, falar da carta aos Romanos, esse material é maravilhoso, porque é um material que trabalha o texto, que trabalha o contexto, né? É coeso, é coerente, a aplicação fantástica, qualquer um entende, dando ilustrações para você. É um material maravilhoso.
E se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixa aqui nos seus comentários, tá? Deixe o seu like também, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua disponibilidade. Graça e paz. Até os próximos vídeos.